Meu nome é Olivia Dourado e tenho 37 anos. 20 anos atrás, meus pais me chamaram de desgraça e me expulsaram de casa como lixo quando eu estava grávida aos 17 anos. Hoje, eles estavam parados no hall de mármore do Hospital Memorial do Morumbi, exigindo conhecer o neto, o chefe de cirurgia cardíaca que tinham visto no noticiário. Minha mãe apertava sua bolsa Hermès como uma armadura, enquanto meu pai verificava seu Patek Philippe, ambos vestidos para impressionar o filho da filha que haviam apagado de suas vidas. Mas eles não tinham ideia do que os esperava no testamento da mulher que me salvou quando eles não o fizeram. Deixe-me levá-los de volta àquela noite de outubro de 2004. Eu estava na sala de estar dos meus pais, aquela com o mármore italiano importado e o lustre que custava mais do que a maioria dos carros das pessoas, segurando um teste de gravidez positivo em minha mão trêmula. Você está mentindo, minha mãe disse primeiro, a voz tão cortante quanto gelo no inverno. Nenhuma filha minha seria tão vulgar. Mas o segundo teste confirmou e o terceiro. Meu pai não gritou. Isso estaria abaixo dele. Em vez disso, caminhou até meu quarto com passos medidos e voltou com a minha mala, aquela que haviam comprado para as minhas supostas visitas a faculdades. Ele a colocou ao lado da porta da frente com precisão clínica. Você tem 10 minutos, disse ele, ajustando seu anel de formatura da FGV. Pegue o que couber, deixe as chaves da casa na mesa. Pai, por favor. Você não é mais nossa filha. Ele virou o porta-retrato da família sobre a lareira para baixo, aquele onde todos usávamos camisas brancas iguais e sorrisos falsos. Nossa filha não abriria as pernas para um garoto qualquer e destruiria tudo o que construímos. Minha mãe permaneceu ao lado do relógio de pêndulo, examinando sua manicure. Não nos ligue, não volte. Diremos a todos que você está estudando no exterior. Henrique, o garoto que me prometeu um para sempre, já havia sido aceito na Faculdade de Medicina da USP. Os pais dele tinham advogados. O futuro dele importava mais do que o meu, ou do nosso bebê. Ele havia bloqueado meu número no dia em que contei a ele. 10 minutos. Foi só isso, o tempo que me deram para guardar 17 anos de ser filha deles. Peguei roupas, o colar da minha avó que tinham esquecido e os R$ 227 que estavam na minha caixa de joias. O ferrolho da porta se fechou atrás de mim como o martelo de um juiz. Final. Irreversível. Dormi no Parque Ibirapuera naquela noite, debaixo do coreto onde Henrique me beijou pela primeira vez. 3 noites depois, acordei com alguém chacoalhando gentilmente meu ombro. Não era um policial ou um assaltante. Era uma mulher de 70 e poucos anos, vestindo um casaco de cachemir e preocupação genuína. Criança, você vai congelar aí, ela disse. Dona Helena Antunes passeava com seu poodle idoso ao amanhecer, uma rotina que mantinha desde a morte do marido. Ela me viu encolhida naquele banco do parque, minha mala como travesseiro, e algo nela se quebrou. Ou talvez algo se curou. Estou bem, menti, com os dentes batendo. Não, não está. Ela estudou meu rosto, depois minha barriga. Mesmo com mal 2 meses, ela soube o quão avançada estava. Quando comecei a chorar de verdade, não as lágrimas silenciosas que racionara por 3 dias, ela se sentou naquele banco frio e me segurou como se eu importasse. Venha, disse ela finalmente. Pierre e eu precisamos de companhia para o café da manhã. O carro dela cheirava a lavanda e couro. Os assentos aquecidos pareciam o céu. Ela me levou para o bairro dos Jardins, para uma casa que se estendia por um terreno do tamanho de um pequeno parque. 8 quartos para uma viúva e um poodle geriátrico. Perdi minha filha, disse ela simplesmente enquanto me conduzia para dentro. Acidente de carro há 5 anos. Ela também estava grávida. O quarto que me mostrou já estava preparado. Não para mim especificamente, mas para alguém. Um berço de grife estava montado no canto. O armário guardava roupas de gestante ainda com etiqueta. Este quarto é seu agora, disse ela. Sem perguntas, sem condições. Todos merecem uma segunda chance. Por quê? Eu sussurrei. Ela tocou uma foto no móvel, uma jovem com os olhos e o sorriso de Helena. Porque Sofia teria querido que eu fizesse isso. Naquela noite, dormi em uma cama pela primeira vez em 72 horas. Pierre se aninhou aos meus pés como um guardião. Dona Helena não me deu apenas abrigo, ela me deu um futuro.
Enquanto meus pais contavam aos amigos do clube de luxo que eu estava estudando na Suíça, eu estava reaprendendo a respirar em um berçário decorado com estrelas. Sigurd chegou durante uma nevasca em fevereiro, gritando e perfeito. Helena segurou minha mão durante 18 horas de parto, sussurrando força quando eu não tinha mais. Ela cortou o cordão quando pedi a ela. Foi a primeira a segurá-lo depois de mim. Ele é brilhante, declarou ela, embora tivesse apenas minutos de vida. Consigo ver nos olhos dele. Ela não estava errada. Sigurd andou aos 9 meses, leu aos 3 e fez testes para programas superdotados antes do jardim de infância. Enquanto eu fazia aulas noturnas para terminar o ensino médio e, depois, cursos online de uma faculdade privada, ele absorvia conhecimento como outras crianças absorviam desenhos animados. Helena era dona de 3 restaurantes, o Rossi do Centro, o Bistrô da Faria Lima e o Café da PUC. Ela me começou como recepcionista, depois me ensinou estoque, agendamento, margens de lucro. Você não está apenas trabalhando aqui, ela dizia. Você está aprendendo a administrar um império. Quando Sigurd tinha 7 anos, ele realizou uma cirurgia em seu ursinho de pelúcia com suturas de verdade, que ele havia praticado com vídeos do YouTube. Aos 10, ele estava lendo meus livros de anatomia. Aos 16, a Faculdade de Medicina da USP o aceitou na admissão antecipada. Naquele mesmo ano, Bruno Teixeira entrou no Rossi. Ele estava atualizando o testamento de Helena. Ela insistia em adicionar novas cláusulas a cada ano desde que nos acolhera. Alto, firme, com olhos gentis e piadas terríveis, ele me fez rir pela primeira vez em anos. Seu filho é notável, disse ele durante um café que se transformou em jantar. A avó dele merece o crédito. Eu não estava falando da Helena, ele sorriu, embora ela tenha mencionado algo interessante sobre o testamento dela. Algo sobre proteger a família que se escolhe. Mesmo naquela época, Helena estava planejando o futuro. Tudo mudou quando o Jornal do Sudeste publicou a manchete. Cirurgião de 20 anos se torna o chefe de departamento mais jovem da história do estado. A foto de Sigurd cobria metade da primeira página. Meu filho de roupa cirúrgica, em frente à ala cardíaca que ele já havia revolucionado. O artigo mencionava seu nome completo. Dr. Sigurd Dourado, M.D., Ph.D., meu sobrenome de solteira. O nome que meus pais pensaram ter enterrado. Em poucas horas, a história viralizou. Médico prodígio salva 3 vidas em um dia. Cirurgião da geração Z revoluciona a cirurgia cardíaca. Meu telefone vibrou com um número desconhecido. Eu quase não verifiquei a mensagem de voz. Olivia, a voz da minha mãe, depois de 2 décadas de silêncio. Precisamos discutir sobre nosso neto. Nosso neto? Não seu filho? Não Sigurd, nosso neto? Como se ele fosse uma propriedade que eles de repente se lembraram de ter extraviado. Os e-mails começaram em seguida, enviados para o endereço público do meu restaurante. Profissionais. Frios. Prezada Olivia, esperamos que esta mensagem a encontre bem. Notícias recentes chegaram ao nosso conhecimento sobre as notáveis conquistas de Sigurd. Como a voz dele, sentimos que é hora de restabelecer o contato. Eles assinaram com o e-mail corporativo. Dourado Investimentos, a empresa que haviam protegido ao me descartar. Bruno me encontrou chorando no meu escritório, não de tristeza, mas de raiva. Eles o querem agora que ele é bem-sucedido, eu disse. 20 anos de nada e agora eles querem reivindicá-lo. O que você quer fazer? Fazer com que desapareçam de novo. Ele me puxou para perto. Podemos fazer isso, mas primeiro, deixe-me verificar algo nos papéis de Helena. Ela mencionou cláusulas para esta exata situação. Naquela noite, Sigurd trabalhou em um plantão de 16 horas, salvando 2 vidas. Ele não tinha ideia de que seus avós existiam, muito menos que estavam circulando como abutres que avistaram ouro. Eles começaram de forma sutil, uma reserva no Rossi com um nome falso, sentados na minha seção, me observando trabalhar. Reconheci o anel de esmeralda da minha mãe antes do rosto dela. Ela havia envelhecido mal, o botox travando uma batalha perdida contra o rancor. Boa noite, sou Olivia. Ali, nós sabemos quem você é.
Meu pai pousou o cardápio como um veredito. Precisamos discutir Sigurd. Vocês precisam sair daqui. Eles não saíram. Em vez disso, pacotes chegaram ao hospital. Um Rolex Submariner para Sigurd, um conjunto de canetas Montblanc, uma primeira edição de um livro de anatomia humana no valor de milhares de reais. Cada cartão de presente assinado, seus amorosos avós. Sigurd os trouxe. Para casa confuso. Mãe, alguém continua me enviando coisas caras. Devo me preocupar? Devolva, eu disse. Todos eles. Bruno interceptou o próximo passo deles, uma carta formal solicitando direitos de visitação de avós. Ele riu de verdade ao ler para mim. Eles citam laços familiares estabelecidos, ele disse. Laços que eles romperam com isto. Ele puxou uma fotocópia, o documento que haviam assinado 20 anos atrás, renunciando a todos os direitos e responsabilidades parentais. Eles não apenas te expulsaram, Olivia. Eles legalmente anularam você e quaisquer filhos que você pudesse ter. Mas eles continuaram pressionando. Contrataram um detetive particular que seguiu a rotina de Sigurd. Entraram em contato com o conselho do hospital, apresentando-se como os avós do Dr. Dourado, tentando ser convidados para eventos de arrecadação de fundos. O ponto final veio quando minha mãe abordou Sigurd, diretamente em uma cafeteria perto do hospital. Você se parece muito com o seu avô, ela disse, bloqueando o caminho dele. Sinto muito. Eu a conheço? Eu sou sua avó, querido. Sua mãe nos manteve separados, mas Sigurd me ligou imediatamente. Mãe, uma mulher alegando ser minha avó acabou de me abordar. Devo chamar a segurança? Sim, eu disse. Sempre. A ligação veio às 2 da manhã, porque Henrique, Owen, sempre teve um péssimo timing. Lívia, sou eu. Por favor, não desligue. 20 anos e ele ainda pensava que sou eu significaria alguma coisa. O que você quer, Henrique? Eu vi as notícias sobre o Sigurd. Ele é incrível, nosso filho. Agora ele era nosso filho. Quando eu tinha 17 anos e estava apavorada. Sigurd era o meu problema. Agora que ele estava salvando vidas e virando notícia, Henrique se lembrava da sua contribuição de DNA. Ele não sabe que você existe, eu disse. E vamos manter assim. Isso não é justo. Eu tinha 18 anos, Lívia. Meus pais me ameaçaram. Ameaçaram o quê? Deserdá-lo, expulsá-lo, fazer você dormir em parques enquanto estava grávido? Silêncio. Foi o que pensei. Estou divorciado agora. Minha startup falhou. Perdi tudo. A voz dele falhou. Eu só queria conhecê-lo. Ele é meu sangue. Sangue? Você bloqueou meu número quando eu mais precisei. Seus pais entraram em contato comigo. A admissão pairou entre nós como uma forca. Eles acham que se eu estiver envolvido, você ficará mais receptiva à reconciliação. Eles estão se oferecendo para me ajudar financeiramente se eu puder convencê-la. Eu desliguei. Em seguida, liguei para Bruno. Eles estão coordenando, eu disse a ele. Meus pais e Henrique, eles estão realmente planejando isso juntos. Bom, disse ele, o que me surpreendeu. Conspiração deixa rastros. Encaminhe tudo para mim. Ligações, e-mails, textos. Helena foi muito específica sobre documentação. Na manhã seguinte, Henrique enviou um longo e-mail sobre seus direitos de pai. Ele copiou meus pais. Na parte inferior, quase escondida na assinatura, estava a linha que confirmava tudo. Consultor de Relações Familiares, Dourado Investimentos. Eles realmente o haviam contratado. Meus pais contrataram o homem que me abandonou para me manipular e deixá-los chegar perto de Sigurd. Helena estava certa sobre tudo. Família não é sangue, é escolha. E algumas escolhas, uma vez feitas, não podem ser desfeitas. Agora, vamos ver o que aconteceu quando meus pais decidiram tornar suas exigências públicas. A manifestação pública no hospital terça-feira, 3 da tarde. Sigurd estava há 8 horas em uma complexa cirurgia cardíaca pediátrica quando meus pais entraram no hall VIP do Hospital Memorial do Morumbi. Estamos aqui para ver nosso neto, o Dr. Dourado. Minha mãe anunciou à recepção, alto o suficiente para todos ouvirem. Somos os avós dele, os Dourado da Dourado Investimentos. A recepcionista chamou a segurança em vez de Sigurd, mas meus pais vieram preparados.
Isso é ridículo, meu pai bradou, a voz ecoando nas paredes de mármore. Nós doamos milhões a este hospital. Nosso neto é o chefe de cirurgia. Exigimos vê-lo. Visitantes pararam para olhar. Médicos sussurravam. Alguém começou a gravar no telefone. Minha mãe, sempre a atriz, puxou um lenço. Não lencinhos de papel, mas um lenço bordado de verdade. Há 20 anos fomos impedidos de vê-lo, ela lamentou. Só queremos conhecer nosso único neto. A segurança chegou junto comigo, Bruno ao meu lado. Senhora, senhor, o Dr. Dourado está em cirurgia. Então vamos esperar, meu pai declarou, plantando-se em um banco de couro como se fosse o dono, o que, dadas as placas da Dourado Investimentos nas paredes, ele provavelmente pensava que era. O chefe de segurança olhou para mim. Senhora Teixeira, como a senhora gostaria que lidássemos com isso? As lágrimas da minha mãe pararam instantaneamente. Teixeira, você se casou de novo, você deu o nome de outro homem ao nosso neto. Ele nunca teve o nome de vocês, eu disse calmamente. Vocês se certificaram disso quando assinaram os papéis abrindo mão dele. A multidão reunida murmurou. O rosto do meu pai ficou roxo. Como você se atreve? As portas do centro cirúrgico se abriram. Sigurd emergiu, ainda de roupa cirúrgica. O bebê que acabara de salvar sendo levado para essa recuperação. Ele olhou para a cena. Segurança, estranhos com telefones nas mãos, 2 pessoas idosas e bem vestidas causando o caos, e depois para mim. Essas são as pessoas que têm me assediado? Sim, eu disse. Então quero que sejam retirados. Ele nem olhou para eles. Agora, meus pais não foram embora. Em vez disso, ligaram para o Rede Regional de Notícias, ANN, do estacionamento do hospital. Em 1 hora, carros de reportagem cercavam a entrada principal. Minha mãe havia trocado para um tailleur de grife. Ela havia trazido trocas de roupa para a emboscada. Meu pai estava ao lado dela, o avô sofredor em sua gravata da FGV. Estamos de coração partido, minha mãe disse à repórter. 20 anos atrás, houve um mal-entendido. Estávamos em choque com a gravidez de nossa filha adolescente. Reagimos mal. Mas temos tentado restabelecer o contato, fazer as pazes e estamos sendo impedidos de ter acesso ao nosso único neto. Ela enxugou os olhos com aquele mesmo lenço bordado, tomando cuidado para não borrar a maquiagem. O Dr. Dourado é um pioneiro médico, a repórter incentivou. Vocês devem estar orgulhosos. Incrivelmente orgulhosos. Meu pai disse, embora nunca tivesse visto Sigurd salvar uma vida, segurar a mão de um paciente ou ficar acordado por 30 horas para aperfeiçoar um procedimento. A família Dourado sempre valorizou a excelência. Está no sangue dele. No sangue dele? O sangue que eles rejeitaram quando estava crescendo dentro de mim. O que o senhor diria à sua filha agora? Perguntou a repórter. Minha mãe olhou diretamente para a câmera. Olívia, querida, nós a perdoamos. Só queremos nossa família reunida novamente. Por favor, não puna Sigurd por nossos erros. Eles me perdoam. Eles me perdoam. A matéria foi ao ar às 6. Às 7, tinha 50.000 visualizações na página deles no Facebook, aquela que minha mãe administrava como um blog de estilo de vida. Os comentários choviam. Família é tudo. Deixe-os ver o neto. Por que tanta crueldade, Olívia? Bruno fechou o notebook. Eles acabaram de cometer um erro crítico. Tornar isso público? Não. Alegar que te perdoam? Isso é admissão de culpa, e nós temos os documentos que mostram exatamente o que eles fizeram de errado. O administrador-chefe do hospital me chamou para um bate-papo amigável na manhã seguinte. Olívia, essa situação está ficando complicada, o Dr. Moraes disse, mexendo em sua caneta Montblanc. Os Dourado doaram 12 milhões ao longo dos anos. O conselho está preocupado. Preocupado com o quê? Com a imagem. Talvez um encontro supervisionado resolvesse tudo. O senhor se encontraria com pessoas que o jogaram fora como lixo? Ele se remexeu desconfortavelmente. Não é uma decisão minha, mas o cargo de Sigurd. O senhor está ameaçando o emprego do meu filho? Não, apenas considerando todos os ângulos. No Rossi, os clientes de repente tinham opiniões. Família é complicado. Uma cliente regular me disse enquanto eu reabastecia o vinho dela. Mas o perdão é divino, não acha? Até mesmo minha equipe sussurrava quando pensavam que eu não podia ouvir.
20 anos é muito tempo para guardar rancor. Um rancor como ser aniquilada enquanto grávida era equivalente a um aniversário esquecido. Sigurd chegou em casa exausto, olheiras sob os olhos. Mãe, tive 3 cirurgias atrasadas hoje porque repórteres ficavam tentando entrar na ala cirúrgica. Me desculpe, meu anjo, eu vou resolver isso. Não é sua culpa. Ele desabou no sofá. Mas talvez, se nos encontrássemos com eles apenas uma vez, eu poderia dizer a eles para nos deixarem em paz pessoalmente. Sigurd, eles assinaram papéis declarando que você não existe para eles legalmente. Ele ficou em silêncio por um momento. Posso ver esses papéis? Bruno estava esperando por isso. Ele tirou a pasta que carregava há dias, pronta para quando Sigurd fosse perguntar. Foi isso que eles assinaram, disse Bruno, no dia em que expulsaram sua mãe. Sigurd leu lentamente, as mãos de cirurgião firmes, apesar das palavras que deveriam ter abalado qualquer um. 15 de outubro de 2004, Sigurd leu em voz alta. Nós, Robert e Margarida Dourado, por meio deste, renunciamos a todos os direitos e responsabilidades parentais em relação a Olivia Dourado e quaisquer filhos nascidos ou não nascidos. A voz dele permaneceu clínica, como se estivesse lendo o prontuário de um paciente, mas os nós dos dedos estavam brancos. Eles assinaram isso enquanto você estava grávida de mim? Sim. E esta linha, reconhecemos não ter obrigações financeiras, emocionais ou legais. Eles escreveram isso. O advogado deles fez. Eles assinaram. Ele pousou o papel cuidadosamente, da mesma forma que manejava bisturis. Me conte tudo, mãe, desde o começo. Então eu contei. Os 10 minutos, a mala, o banco do parque, Henrique desaparecendo. Tudo de que eu o havia protegido por 20 anos jorrou na minha cozinha enquanto Bruno segurava minha mão. Henrique Braga é meu pai biológico. Sim, o empreendedor de tecnologia que acabou de declarar falência. Eu o encarei. Você sabia? Eu não sou burro, mãe. Eu sei usar o Google. Henrique Braga, formado na USP, namorou Olivia Dourado no ensino médio. Ele pegou o telefone mostrando o LinkedIn de Henrique. Ele tem visualizado meu perfil semanalmente há 6 meses. Meu garoto brilhante, brilhante. Por que você não disse nada? Porque você não disse. Eu imaginei que quando estivesse pronta, você me contaria. Ele olhou para os papéis novamente. Então, vovó Helena era sua avó de verdade, a única que te quis. Ela me deixou algo, não deixou? No testamento dela? É por isso que Bruno continua verificando documentos. Bruno assentiu. Ela deixou tudo para você com condições. Seus avós biológicos não podem tocar em um centavo se a abandonaram. Quanto? 15 milhões de reais, mais os restaurantes. Sigurd riu. Riu de verdade. Eles estão lutando tanto por dinheiro que já perderam. Eles ainda não sabem que perderam, disse Bruno, mas estão prestes a saber. Eles escolheram o restaurante Ouro Preto, o mais pretensioso de São Paulo. Tudo toalhas de mesa brancas e garçons que julgavam a pronúncia do seu vinho. Obrigada por virem, minha mãe disse, como se tivesse vencido algo ao me fazer comparecer. Meu pai empurrou uma pasta de couro pela mesa antes que nossa água chegasse. Vamos pular as formalidades. Dentro, um contrato. Papel timbrado da Dourado Investimentos. Selo corporativo, tudo. 5 milhões de reais, ele disse, colocados em um fundo para Sigurd imediatamente. Outros 5 milhões quando ele entrar para o conselho. O que pedimos é uma reconciliação pública, uma foto de família para o anúncio. Vocês querem nos comprar? Queremos investir em nosso legado, minha mãe corrigiu, ajustando seus colares de pérolas. Sigurd é um dourado. Ele deve se beneficiar desse nome, o nome que vocês tiraram de mim. O qual estamos nos oferecendo para restaurar. O lançamento das ações é no próximo mês. Dourado Investimentos. 3 gerações de excelência testa bem em grupos focais. Grupos focais. Eles haviam feito grupos focais sobre a nossa reconciliação. E, Henrique, eu perguntei. O maxilar do meu pai se apertou. O Sr. Braga é um assunto separado. É mesmo, porque ele me disse que vocês o estão pagando como consultor. A máscara da minha mãe escorregou por apenas 1 segundo. Isso é um mal-entendido.
Bruno esteve quieto até agora. É mesmo? Porque temos e-mails sugerindo o contrário? Algo sobre uma taxa de intermediário? Vocês estavam monitorando nossas comunicações? Meu pai se levantou. Isso é ilegal. Não. Henrique os encaminhou para Olivia. Em cópia, na verdade. Ele não é muito esperto. Eles trocaram um olhar. O mesmo que haviam compartilhado ao decidir meu destino 20 anos atrás. A oferta está de pé, meu pai disse, jogando uma nota de R$ 300 na mesa. Mas não por muito tempo. Enquanto saíam, minha mãe se virou. Aquele garoto merece conhecer a família de verdade. Ele merece, eu disse. É por isso que ele nunca conhecerá vocês. A vingança da justiça Bruno trabalhou até tarde naquela noite. Notebook aberto, documentos espalhados pela nossa mesa de jantar como evidências em uma cena de crime, que essencialmente eram. Olivia, venha ver isto. A cadeia de e-mails remontava a 3 meses antes do primeiro artigo de notícias sobre Sigurd. Meus pais estavam planejando isso. De Roberto Dourado, Dourado Investimentos.com para Henrique Braga 204 gmail.com. Assunto: acordo de consultoria. Sr. Braga, conforme nossa discussão, o senhor receberá 10% de quaisquer ativos recuperados com a reconciliação com nossa filha. Sua função: estabelecer conexão paterna com o SH, usar como alavanca para a cooperação materna. Eles estão chamando meu filho de ativos recuperados, eu disse. Continue lendo. A resposta de Henrique me deu náuseas. Feliz em ajudar. Olivia sempre foi emocional. Se eu apertar os botões certos sobre momentos perdidos de pai e filho, ela cederá. Sugiro coordenarmos a pressão. Vocês pelo ângulo dos avós, eu pelos direitos do pai. R$ 500 mil adiantados parece razoável pela minha participação. Ele está vendendo acesso a Sigurd, eu sussurrei. Estava, Bruno corrigiu. Essa cadeia de e-mails é evidência de conspiração para cometer fraude e assédio, mas tem mais. Ele abriu o LinkedIn de Henrique. 3 dias atrás, ele havia mandado uma mensagem para Sigurd. Filho, sei que sua mãe o envenenou contra mim, mas eu sou seu pai. Mereço uma chance. Seus avós concordam. Poderíamos fazer grandes coisas juntos. O legado médico dourado combinado com a inovação Braga. Pense no seu futuro. Sigurd não me contou por quê. Sigurd o denunciou por assédio. O LinkedIn o baniu. Ele também, Bruno sorriu, enviou o pedido de falência de Henrique para o Conselho da Dourado Investimentos. Acontece que eles não gostam de ser associados a empreendedores fracassados que devem R$ 2 milhões ao fisco. Eles ainda estão pagando a ele. O Conselho votou ontem para encerrar todos os contratos de consultoria. Seu pai ainda não sabe. Às vezes, o karma precisa de um bom advogado para ajudá-lo a seguir em frente. Bruno destrancou o cofre de Helena com a combinação que ela me fez memorizar. 0702-2005, o dia em que Sigurd nasceu. Ela atualizou isso todos os anos, ele disse, tirando o documento encadernado em couro. Mas esta cláusula nunca mudou. Ele virou para as página 7, parágrafo 4, destacado em amarelo. Caso qualquer membro da família biológica que previamente abandonou, deserdou ou rejeitou minha filha escolhida, Olivia Dourado, ou seu filho, Sigurd Dourado, tente reivindicar relacionamento ou bens após alcançar sucesso ou reconhecimento. Eles serão permanentemente excluídos de qualquer herança, propriedade ou benefício financeiro de meu patrimônio. Ela sabia que isso aconteceria. Ela planejou isso. Olhe! Ele clicou play em um tablet. O rosto de Helena preencheu a tela, gravado meses antes de sua morte. Se você está assistindo a isso, Helena disse, a voz ainda forte apesar do câncer. Então Robert e Margarida Dourado rastejaram para fora de debaixo de qualquer pedra em que estavam escondidos. Olá, senhor e senhora Dourado. Sim, eu sei exatamente quem vocês são. Contratei investigadores no dia em que conheci Olivia. Eu sei sobre os 10 minutos, a mala, o porta-retrato de família que vocês viraram para baixo. Minha garganta apertou. Mesmo morrendo, ela nos havia protegido. Vocês jogaram fora um tesouro, continuou Helena. Eu a encontrei.
Ela se tornou minha filha em todos os sentidos que importam. Sigurd se tornou meu neto. E vocês não são nada. Fantasmas. Assinaturas em um papel que garante que nunca mais os machucarão. O vídeo. Helena olhou diretamente para Tecumseh. Olivia, minha querida, eles virão com dinheiro e promessas. Não acredite neles. Você tem tudo. Os restaurantes, os investimentos, esta casa. 15 milhões de reais, tudo em seu nome, protegido em um fundo. Eles não podem tocar nisso. Eles não podem tocar em você. Seja livre. O carimbo de data-hora mostrava que ela havia gravado no dia anterior à sua morte. Esta é a parte bonita, disse Bruno, puxando outro documento. Os papéis originais de abandono que seus pais assinaram. Eu já tinha visto cópias antes, mas o original parecia diferente, mais pesado. Suas assinaturas ousadas e claras, como se estivessem fechando um negócio. Eles não apenas te expulsaram, Bruno explicou. Eles legalmente te emanciparam e, simultaneamente, renunciaram a todos os direitos parentais. Mas aqui está o que o advogado deles aparentemente não explicou, ou talvez eles não se importaram em entender. Ele apontou para a cláusula 6. Esta renúncia se estende ininterruptamente a qualquer prole nascida ou não nascida da menor mencionada acima. Ininterruptamente. Para sempre. Eles não podem reivindicar direitos de avós porque legalmente Sigurd não é neto deles. Eles se certificaram disso 20 anos atrás. Mas eles estão na TV dizendo que são avós, ou estão mentindo, ou nunca leram o que assinaram. De qualquer forma, este documento é legalmente vinculativo e irreversível. Eles poderiam ter contestado no primeiro ano, mas depois disso... Ele sorriu. A prova de balas. Pensei no diploma de Direito da FGV do meu pai pendurado no escritório, na insistência da minha mãe em ler todos os contratos. Eles sabiam que me queriam fora de suas vidas de forma tão completa que assinaram o próprio futuro também. Há mais uma coisa, disse Bruno. Se continuarem o assédio depois de terem visto esses documentos, podemos entrar com uma ordem de restrição. Acusações criminais de assédio. Eles podem ser presos. Eles nunca arriscariam isso. A reputação deles. Exatamente. Então, damos a eles uma chance de irem embora em silêncio. Se não aceitarem, tornamos tudo público. No Gala, 500 testemunhas, cobertura da mídia, tudo o que lhes importa. Reputação, imagem, legado, destruído pelas próprias assinaturas. Pela primeira vez em semanas, eu sorri. Helena realmente pensou em tudo. Ela te amava, Bruno disse simplesmente. Esta foi a forma dela de provar isso para sempre. O último ato. O baile de gala anual do Memorial do Morumbi seria em 3 dias. 500 convidados, cobertura total da mídia, e Sigurd faria o discurso principal sobre família, legado e cura. Nós os convidamos, eu disse, segurando o convite perolado. Todos os 3. Bruno levantou uma sobrancelha. Tem certeza? Helena nos deixou as armas. É hora de usá-las. Escrevi cada convite à mão. Querida mãe e pai, por favor, juntem-se a nós no Gala do Memorial do Morumbi para receberem sua herança do patrimônio de Helena Antunes. A documentação formal será fornecida. Olivia. Caro Henrique, sua presença é solicitada em relação ao patrimônio de Sigurd e seu status parental. O esclarecimento legal será fornecido. Olivia Dourado Teixeira. Eles vão pensar que venceram, disse Bruno, selando os envelopes. Deixe-os pensar. Sigurd revisou seu discurso mais uma vez. Você quer que eu mencione a vovó Helena, mas não eles? Mencione sua avó de verdade, a que te amou. E quando eles se levantarem para reivindicar crédito, é quando Bruno apresentará os documentos. Reservamos uma mesa bem na frente para eles. Mesa 1. Impossível não notar. Impossível sair sem que todos percebam. O conselho do hospital estará lá, Bruno observou. Investidores da Dourado Investimentos. Todos que eles se importam em impressionar. Ótimo! Liguei para o coordenador da fundação. Sim, vamos anunciar a Fundação Helena Antunes para mães adolescentes. 5 milhões de reais em financiamento inicial. 10 bolsas de estudo para medicina. Tudo estava pronto. 20 anos de dor transformados em propósito. E se eles não vierem? Sigurd perguntou.
Eles virão. O ego deles não os deixará perder isso. Bruno puxou as confirmações de presença 1 hora depois. Os 3 haviam respondido sim minutos após receberem os convites. Eles pensam que venceram, ele disse. Perfeito. As melhores derrotas vêm quando a vitória parece certa. O salão de festas do Memorial do Morumbi brilhava com dinheiro antigo e nova esperança. Lustres de cristal, orquídeas brancas em cada mesa e meus pais na mesa 1 recebendo convidados como a realeza. Minha mãe vestia Chanel Vintage, o tailleur que ela guardava para vitórias especiais. Meu pai continuava verificando seu Patek Philippe, provavelmente calculando quando fazer sua grande jogada. Henrique sentou-se ao lado deles, inquieto, em um smoking alugado que não servia muito bem. Senhoras e senhores, anunciou o mestre de cerimônias, por favor, deem as boas-vindas ao nosso orador principal, Dr. Sigurd Dourado. Meu filho caminhou até o pódio de roupa cirúrgica. Não um smoking, não um terno, mas o uniforme que ele havia conquistado salvando vidas. O público murmurou. Os sorrisos dos meus pais se apertaram. Boa noite. Estou aqui para falar sobre família, Sigurd começou. Não a família em que você nasce, mas a família que escolhe você quando você mais precisa. Minha mãe sorriu afetadamente, presumindo que ele se referia a eles. 20 anos atrás, uma garota de 17 anos foi expulsa de casa por engravidar. Ela dormiu em parques. Ela se alimentou de máquinas de venda automática. Ela não tinha nada, exceto a vida que crescia dentro dela. A sala ficou em silêncio. A mão do meu pai congelou em sua taça de champanhe. Então, Dona Helena Antunes a encontrou. Uma viúva sem obrigação de ajudar, sem razão para se importar. Exceto que ela entendia o que família realmente significava. Helena se tornou minha avó. Ela deu abrigo, dignidade, propósito à minha mãe. Ela me deu a vida. No telão de LED atrás dele, a foto de Helena apareceu. 6 metros de altura, sorrindo, radiante. Tudo o que eu sou, Sigurd continuou, devo a 2 mulheres. Minha mãe, Olívia Dourado Teixeira, que sacrificou tudo por mim, e minha avó, Helena Antunes, que provou que o amor não é sobre sangue, é sobre estar presente. Meus pais não estavam mais sorrindo. Hoje à noite, estou anunciando a Fundação Helena Antunes para Mães Adolescentes. Sigurd disse, a voz ecoando por 500 convidados silenciosos. 5 milhões de reais em financiamento inicial, moradia, creche, educação e esperança para jovens mães abandonadas por suas famílias. A tela mudou. A mensagem de vídeo de Helena começou a ser reproduzida. Olá, meus queridos. A voz de Helena preencheu o salão. Se você está assistindo a isso, então meu neto Sigurd está fazendo exatamente o que eu sabia que faria. Mudando vidas, curando corações, sendo o homem que eu sempre soube que ele se tornaria. Minha mãe começou a se levantar. Meu pai agarrou o pulso dela, puxando-a para baixo. Família, continuou Helena, não é sobre DNA ou sobrenomes ou herança, é sobre presença. Quando Olívia mais precisou de família, onde estavam os Dourado? Quando Sigurd deu seus primeiros passos, disse suas primeiras palavras, realizou sua primeira cirurgia, onde eles estavam? A câmera percorreu a multidão. Todos os olhos estavam na mesa 1. Eu deixo tudo para minha família de verdade, disse Helena. Para Olívia, minha filha por escolha. Para Sigurd, meu neto por amor. E para aqueles que os abandonaram. Ela olhou diretamente para a câmera. Eu deixo a verdade sobre o que vocês jogaram fora. Sigurd voltou ao pódio. Quero agradecer à minha família por estar aqui esta noite. Ele olhou para mim, mãe e Bruno, que me mostrou o que um pai realmente é. Minha mãe saltou em pé. E seus avós? Onde está o seu sangue? O salão inteiro se virou para encarar. Não, Sigurd disse calmamente no microfone. Vocês são estranhos que compartilham DNA. Há uma diferença. Como você se atreve? Meu pai começou. Senhor Teixeira, disse Sigurd, acredito que você tem alguns documentos a apresentar. Bruno se levantou, pasta na mão, caminhando em direção ao pódio com os passos medidos da justiça que se aproxima. Isso é ridículo!
Meu pai avançou em direção ao palco, o rosto roxo de raiva. Nós somos os avós dele, temos direitos. A segurança avançou, mas Bruno levantou a mão. Deixe-os vir. Minha mãe pegou o microfone de uma mesa próxima. Este é o nosso neto. Eles o envenenaram contra nós. Cometemos um erro 20 anos atrás. Um erro. Um erro? Eu me levantei, minha voz se propagando sem amplificação. Vocês me deram 10 minutos para fazer as malas. Viraram meu retrato para baixo. Assinaram papéis me aniquilando e ao meu filho não nascido. A multidão ofegou. Telefones apareceram gravando tudo. Aquilo foi diferente, minha mãe guinchou. Você era uma desgraça, grávida aos 17. Eu era sua filha. Henrique tentou deslizar em direção à saída. 2 seguranças bloquearam seu caminho. Senhor Braga, Bruno disse no microfone do pódio. Não vá ainda. Isso também lhe diz respeito. Eu não sou... Henrique gaguejou. Não é o quê? O pai biológico que abandonou uma adolescente grávida de 17 anos? Ou o consultor pago pelos Dourado para manipular a filha deles? Meu pai se atirou contra o pódio. Você não pode provar. Na verdade, Bruno sorriu, clicando em um controle remoto. Eu posso. A tela se iluminou com os e-mails. A conspiração exposta em letras de 12 metros para 500 testemunhas lerem. 10% de ativos recuperados. Bruno leu em voz alta. Apertar os botões certos sobre momentos perdidos de pai e filho. Ela sempre foi emocional. O talher Chanel da minha mãe não conseguia esconder seu tremor. O broche da FGV do meu pai não conseguia restaurar sua dignidade. Henrique parecia que ia vomitar em seus sapatos alugados. Devemos discutir, Bruno continuou. Os documentos legais que vocês assinaram 20 anos atrás? Aqueles que permanentemente romperam todos os direitos sobre Olivia e seus filhos. O salão prendeu a respiração. Bruno clicou novamente. O documento de abandono preencheu a tela, cada palavra ampliada, cada assinatura clara como o dia. 15 de outubro de 2004, ele leu. Nós, Roberto e Margarida Dourado, por meio deste, renunciamos a todos os direitos e responsabilidades parentais em relação a Olivia Dourado e quaisquer filhos nascidos ou não nascidos. O documento deu um zoom nas assinaturas deles. Ousadas, deliberadas, inegáveis. Isso se estende ininterruptamente, continuou Bruno. Para sempre, irreversível. Vocês não apenas deserdaram sua filha grávida, vocês legalmente deserdaram todas as gerações que viriam dela. Nós não sabíamos, minha mãe começou. Não sabiam? Bruno puxou outro documento. Senhor Dourado, o senhor tem um diploma de direito da FGV. O senhor sabia exatamente o que estava assinando. A boca do meu pai abriu e fechou como a de um peixe se afogando no ar. Mas isso não é tudo, disse Bruno. Vamos discutir o que acontece quando se abandona alguém e depois se tenta reivindicar sua herança. A multidão se inclinou para a frente. Até mesmo os garçons pararam para assistir. 20 anos atrás, vocês jogaram Olivia fora. Helena Antunes a encontrou, amou-a, criou o neto dela como se fosse seu, e quando Helena morreu, ela deixou instruções muito específicas sobre parentes de sangue que abandonaram a família. Aquele dinheiro deveria ser nosso! Meu pai gritou. Nós somos os biológicos. Os avós biológicos que assinaram a renúncia a todos os direitos. Olhe para a tela, Sr. Dourado. Olhe para a sua assinatura. É sua letra dizendo que Sigurd não existe para vocês. A câmera do RNN capturou tudo. Cada pessoa nesta sala, disse Bruno, cada câmera, cada telefone está testemunhando a verdade. Vocês abandonaram uma adolescente grávida. Vocês renunciaram ao seu neto. E agora querem lucrar com o sucesso dele. O nojo na sala era palpável. As pessoas realmente viraram as costas para a mesa 1. Agora, disse Bruno, vamos discutir o testamento de Helena Antunes. A tela mudou para os documentos oficiais de inventário. Artigo 7, seção 4. Qualquer membro da família biológica que previamente abandonou, deserdou ou rejeitou Olivia Dourado ou Sigurd Dourado será permanentemente excluído de toda a herança, propriedade ou benefício financeiro deste patrimônio. Ela não pode fazer isso, minha mãe gritou.
Ela pode e fez. O patrimônio vale 15 milhões de reais. Os restaurantes, as propriedades, os investimentos, tudo vai para Olivia e Sigurd. Vocês, senhor e senhora Dourado, não recebem nada. Mas mais importante, Bruno clicou novamente, mostrando um carimbo de data, hora de vídeo. Helena deixou uma mensagem pessoal para vocês. Helena apareceu na tela novamente, mas estas eram imagens diferentes. Ela estava olhando diretamente para a câmera, diretamente para meus pais. Roberto e Margarida Dourado. A voz de Helena ressoou. Eu sei que vocês estão assistindo a isso, provavelmente em uma sala cheia de pessoas que estão tentando impressionar. Bom, deixem todos eles ouvirem isso. Vocês são o pior tipo de covardes. Vocês jogaram fora um tesouro porque temiam o julgamento. Eu encontrei esse tesouro. Eu o lustrei, eu o ajudei a brilhar. Minha mãe desabou em sua cadeira. Vocês tiveram 10 minutos para fazer as malas da vida da sua filha. Então, estou lhes dando o mesmo. 10 minutos para deixar este gala, deixar esta cidade e deixar Olivia e Sigurd em paz para sempre. Começando agora. Bruno olhou para o relógio. São 8h47 da noite. Às 8h57, se vocês ainda estiverem aqui, eu protocolarei as ordens de restrição, as acusações criminais de assédio, tudo. O salão ficou em silêncio, exceto pelo tic-tac do relógio. 9 minutos, anunciou Bruno. Meus pais se entreolharam, depois para as saídas, depois para centenas de telefones gravando sua humilhação. Senhor Braga, Bruno se virou para Henrique, que estava tentando encolher-se em seu smoking alugado. Vamos discutir seu contrato de consultoria. Os e-mails voltaram para a tela. Bruno leu cada um lentamente, deixando as palavras penetrarem. Olivia sempre foi emocional. Apertar os botões certos. 500 mil reais adiantados parece razoável pela minha participação. Isso foi tirado de contexto, Henrique gaguejou. Foi? Vamos ver o contexto. Bruno clicou pela cadeia inteira. Você abordou os Dourado. Você se ofereceu para manipular a mãe do seu filho por dinheiro. Você chamou seu filho de ativo a ser recuperado. Sigurd voltou para o microfone. Senhor Braga, eu quero que você saiba uma coisa. Eu sabia quem você era desde os 15 anos. Eu o procurei. Encontrei suas fotos de formatura, seu anúncio de casamento, os anúncios de nascimento de seus outros filhos, aqueles que você não abandonou. O rosto de Henrique ficou branco. Eu assisti você construir sua vida enquanto minha mãe construía a dela sozinha. Eu vi seus anúncios de startup, suas menções na Forbes, seus cartões de Natal de família perfeita, e eu não senti nada. Sabe por quê? Porque Bruno Teixeira me ensinou a jogar bola. Bruno compareceu a toda a observação cirúrgica. Bruno é meu pai em todos os sentidos que importam. Você é um doador de esperma que agora está falido e desesperado o suficiente para vender acesso ao filho que nunca quis. O fisco já sabe da sua fraude de falência. A propósito, encaminhamos a ele seus e-mails sobre ocultação de bens. Alguém na multidão riu. Depois, outro. Henrique foi cercado pelo som de escárnio de pessoas que antes respeitavam o nome Braga. 8 minutos restantes, anunciou Bruno. Senhor e senhora Dourado, senhor Braga, sugiro que saiam agora. Meu pai se levantou tentando salvar a dignidade do desastre. Isso não acabou. Nós vamos processar. Nós vamos. As portas do salão se abriram. Um oficial de justiça entrou, seguido por 2 policiais. Roberto Dourado, Margarida Dourado, Henrique Braga. O oficial levantou documentos oficiais. Vocês estão sendo notificados com ordens de restrição emergenciais. Ele entregou a cada um pacote enquanto 500 pessoas assistiam. São ordens temporárias com efeito imediato. Vocês estão proibidos de se aproximar a menos de 150 metros de Olivia Teixeira, Sigurd Dourado ou Bruno Teixeira, sem contato por qualquer meio, sem ligações, mensagens de texto, e-mails ou mensagens de terceiros. A audiência para as ordens permanentes é em 2 semanas. Você planejou isso, minha mãe sibilou para mim. Não, eu disse de pé. Vocês planejaram isso 20 anos atrás, quando assinaram aqueles papéis. Eu estou apenas terminando o que vocês começaram. O policial se adiantou. Pessoal, vocês precisam deixar o local agora.
ou estarão violando a ordem. Isso é agressão, meu pai gritou. Isso é consequência, o policial disse calmamente. Algo com o qual entendo que o senhor não está familiarizado. Vocês têm 5 minutos antes de os prendermos por violação. Minha mãe agarrou sua bolsa Hermès como um salva-vidas. Você vai se arrepender disso, Olivia. A única coisa de que me arrependo, eu disse alto o suficiente para todos ouvirem, é ter passado 17 anos pensando que eu precisava do amor de vocês. Eles caminharam em direção à saída, Henrique seguindo atrás. Na porta, meu pai se virou pela última vez. Aquele garoto é nosso sangue. Sangue? Sigurd gritou. Vocês sangraram minha mãe até secar e a deixaram para morrer. Helena deu a ela uma transfusão de amor de verdade. Esse é o único sangue que importa aqui. As portas se fecharam atrás deles. O salão inteiro explodiu em aplausos. Os aplausos diminuíram quando Sigurd voltou ao pódio, desta vez comigo ao lado dele. Senhoras e senhores, ele disse, deixem-me dizer o que realmente estamos aqui para celebrar. A tela mostrou uma maquete de um prédio, o Centro Helena Antunes para Jovens Mães. 5 milhões de reais em financiamento inicial, 10 bolsas de estudo integrais para medicina para filhos de mães adolescentes, moradia para 20 famílias por vez, creche durante as aulas, treinamento profissional. Tudo o que minha mãe precisou 20 anos atrás e encontrou em uma mulher extraordinária. Eu peguei o microfone. Toda jovem mãe que vier até nós receberá o que eu recebi de Helena. Não julgamento, mas apoio. Não vergonha, mas dignidade. Não abandono, mas família. A primeira bolsista está aqui esta noite, Sigurd anunciou. Maria Santos, 17 anos, se formando como oradora da turma enquanto cria sua filha. Maria, você se levantaria? Uma jovem se levantou segurando um bebê, lágrimas escorrendo pelo rosto. A ovação foi estrondosa. Maria frequentará a FMUSP neste semestre, com bolsa integral e creche no local, eu disse, porque é isso que Helena teria feito. Bruno se juntou a nós no palco. Também estamos anunciando que o Conselho da Dourado Investimentos votou para redirecionar suas doações de caridade anuais, os 12 milhões de reais que doaram a este hospital ao longo dos anos. Este valor está sendo igualado por um doador anônimo para a Fundação Helena. Eu sabia quem era aquele doador anônimo. Eram as economias combinadas de todas as famílias que Helena havia ajudado ao longo dos anos, retribuindo o favor. Em 1 ano, disse Sigurd, teremos ajudado 50 jovens mães. Em 10 anos, 500. Em 20 anos, quando alguma outra adolescente assustada de 17 anos engravidar, ela não dormirá em um parque. Ela ligará para nós. A ovação de pé durou 5 minutos, mas o som mais doce foi o silêncio da mesa, agora vazia para sempre. 3 semanas depois, Bruno me mostrou o noticiário de negócios. As ações da Dourado Investimentos caíram 30%, ele disse. O conselho convocou uma reunião de emergência. Seu pai foi destituído do cargo de CEO. O escândalo havia se espalhado para além de São Paulo. Hipócritas de valores familiares rodavam no valor econômico. Os pais de 10 minutos foram trending topic nas mídias sociais por dias. Alguém vazou a filmagem de segurança deles sendo escoltados para fora. Teve 12 milhões de visualizações. Eles estão vendendo a casa. Bruno continuou, abrindo o anúncio imobiliário. A mansão no bairro Nobre listada muito abaixo do valor de mercado. Eles precisam do dinheiro para despesas legais. O advogado deles tentou contestar as ordens de restrição. O juiz não apenas as manteve, mas as tornou permanentes depois de ver as evidências. E quanto a Henrique? Pior, o advogado da ex-esposa dele intimou nossos e-mails. Acontece que esconder dinheiro do Tribunal de Falências enquanto deve 200 mil reais em pensão alimentícia é um crime federal. Ele está enfrentando 3 anos de prisão. Eu não senti nada. Nem satisfação, nem pena. Apenas nada. Eles se mudaram para um condomínio de luxo no interior de São Paulo, acrescentou Bruno. A irmã da sua mãe os acolheu. Eles estão morando na casa de hóspedes dela. De uma mansão de 8 quartos para uma casa de hóspedes de galas da Sociedade para o Exílio. A melhor parte? Bruno sorriu. Lembra-se da igreja deles? Aquela em que seu pai era um ancião? Pediram que encontrassem um novo lugar para adorar. Aparentemente,
Abandonar adolescentes grávidas não se alinha com os valores deles. Todas as instituições que eles valorizavam mais do que eu os haviam rejeitado. Você está bem? Bruno perguntou. Estou livre, eu disse. Pela primeira vez em 20 anos, estou completamente livre. Naquela noite, no jantar, Sigurd disse: a fundação recebeu uma doação hoje, anônima, R$50.000. Todos nós sabíamos de quem não era. 6 meses depois, nos reunimos para o nosso jantar semanal. A tradição que Helena começou e que nunca paramos. Sigurd cortou o assado usando a técnica que Helena lhe ensinou quando ele tinha 12 anos. Bem, salvei 3 vidas esta semana, ele disse casualmente, como se estivesse falando sobre o tempo. Que exibido, Bruno brincou, servindo vinho da coleção de Helena. O mais jovem tinha 4 meses, Sigurd continuou. A mãe dele tinha 17 anos. Ela me lembrou alguém. Ele olhou para mim com aqueles olhos que ainda viam maravilhas no mundo, apesar de tudo. Contei a ela sobre a fundação. Ela chorou. Disse que estava dormindo no carro há 1 semana. Não mais, eu disse. Ela se muda para o centro amanhã. Esta era a nossa família. Sem testes de DNA necessários, sem certidões de sangue exigidas. Apenas presença, consistência e escolha. O retrato de Helena estava pendurado onde costumava ficar a TV. Preferíamos olhar para ela do que para qualquer tela. Orquídeas frescas estavam embaixo dele, trocadas semanalmente, as favoritas dela. Vou me casar no próximo mês, eu anunciei. Bruno quase deixou cair o vinho. Você deveria me deixar propor primeiro. Helena sempre disse que eu deveria defender o que eu quero. Eu peguei o anel que havia comprado para ele. Então, Bruno Teixeira, você tornaria isso oficial? Sigurd riu. Riu de verdade, como fazia quando era criança. Mãe, você acabou de pedir em casamento no jantar com um assado na panela. Helena aprovaria, Bruno disse, deslizando o anel. Sim, absolutamente sim. Nós brindamos com os copos de cristal de Helena, aqueles que ela guardava para celebrações. À luz de velas, eu quase podia vê-la sorrir. Esta era a família. Não perfeita, não tradicional, mas real, escolhida, permanente. E em algum lugar, em um condomínio de luxo, 2 estranhos que eu uma vez chamei de pais estavam aprendendo o que eu sabia há 20 anos. Algumas escolhas não podem ser desfeitas. Mas escolhas melhores, essas podem ser feitas todos os dias.